E eu gostaria de convidar você a abrir novamente a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo de número 2. E hoje nós estaremos fazendo a terceira e última parte do sermão expositivo deste texto. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 10. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de número 9 a 10. 2 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro, perdão, irmãos. 1 Pedro, eu estou... Obrigado. 1 Pedro 2, 9 a 10. Olhei 2 aqui, já ia falando 2. 1 Pedro 2, de 9 a 10. Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Estamos nós diante da tua palavra tão poderosa e viva. Pedimos que o Senhor nos instrua e fale aos nossos corações, revelando a tua boa vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o que é a igreja? Esse tem sido o tema a qual nós temos abordado nesses 3 últimos domingos. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, é a síntese do pensamento do apóstolo Pedro sobre exatamente esta pergunta, o que é a igreja? Pedro vai fazer um contraste com os descrentes que rejeitam a Cristo e por conta disso tropeçam neste Cristo, conforme ele mesmo diz nos versículos 7 e 8 deste mesmo capítulo. Pedro, ele identifica a igreja como aqueles que foram escolhidos por Deus, ou escolhidos em Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus. Então ele começa esse versículo dizendo, vós, porém, sois raça eleita. Em nenhuma das 2 cartas do apóstolo, o apóstolo vai usar, por qualquer motivo sequer, a palavra eclésia, ou a palavra kriaton, que no grego são usadas para o termo igreja. Mas ele usa adjetivos retirados do Antigo Testamento. E aqui nós vemos essa primeira parte, vós, porém, sois raça eleita. Na continuidade, então, desses adjetivos, para definir o que é a igreja, Paulo, então, diz, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Toda essa fórmula, toda essa fala, toda essa amostra do que é a igreja, Pedro está tirando de Êxodo, no capítulo de número 19, versículo 6, e também lá em Isaías, capítulo 49. Pedro usa esses 2 textos do Antigo Testamento para trazer esta realidade do que é a igreja, ou seja, ele não traz nenhum termo original. Ele fala da igreja através daquilo que Deus revelou ao longo da história ao seu povo sobre o que é a igreja. No capítulo de número 19, versículo 6 de Êxodo, ali Moisés registra, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Veja que é basicamente aquilo que o Pedro está falando, sacerdócio real, reino de sacerdotes e nação santa. É daqui que nós vamos distinguir os privilégios e as responsabilidades da comunidade local, da igreja do Senhor. Para isso nós precisamos de entender o que vem a ser esse sacerdócio. Quando nós olhamos para este texto, essa palavra sacerdócio, nós sempre lembramos da família de Arão, a qual foram separados da tribo de Levi, para exercer um papel sacerdotal específico, desenvolvido específico dentro da nação de Israel. A família de Arão tinha esse privilégio de atender nas dependências do templo para servir ao Senhor.
eles eram responsáveis pelos holocaustos, eles eram responsáveis pela troca do pão, pelo incensário que representa as orações, eles eram responsáveis, através do sumo sacerdote, para adentrar o Santo dos Santos e fazer a mediação entre Deus e os homens. Eram os únicos que poderiam entrar no santo lugar e no Santo dos Santos. Contudo, toda a nação de Israel é um reino de sacerdotes. Toda a nação de Israel, todo o povo de Israel foi separado como reino de sacerdotes. Então, quando nós olhamos para o povo judeu, nós precisamos entender o significado desse sacerdócio à luz da nação, e não apenas à luz do sacerdócio levítico, do sacerdócio arônico, feito pela família de Arão. Vejam, meus amados, o povo judeu, a este povo, ali no Antigo Testamento, cabia a intercessão, cabia a intermediação e cabia a ministração para todo mundo, o serviço de revelação da existência e dos atributos de Deus, expressando então ao mundo quem Deus é e o que Ele requer da sua criação. O sacerdote é aquele que leva as pessoas ao Senhor e traz a instrução do Senhor às pessoas, aqueles que estão seguindo diante do Senhor. A família de Arão deveria de ser o principal instrutor e o principal ministrante do povo, levando-os à presença do Senhor até o local mais íntimo, de contato mais íntimo com o Senhor. É da família de Arão que provinha o sumo sacerdote, que entraria uma vez a cada ano no Santo dos Santos para falar face a face com o Senhor, com aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este papel exclusivo do sumo sacerdote, o Novo Testamento vai nos mostrar que cabe a Cristo. Então, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, o sacerdócio arônico, que acontecia a partir da família de Arão, ele era um sacerdócio tipificador, que apontava, que tipificava, que identificava aquele que deveria de ser o verdadeiro sacerdote, que é Cristo Senhor. Conforme nós podemos ver em todo o livro de Hebreus, o autor de Hebreus, ele se preocupa em apresentar Jesus como este sumo sacerdote, mas não apenas como sumo sacerdote, mas como cordeiro pascal que vai limpar o pecado, como aquele que é responsável em cumprir todo o desígnio ritualístico do Antigo Testamento, que apontava para a necessidade de um Salvador e de um mediador perfeito. Então, o sacerdócio arônico se cumpre no Senhor Jesus. Mas o texto de Êxodo, no capítulo 19, versículo número 6, ele diz que todo Israel é um sacerdócio. Toda a nação funciona como sacerdotes diante do Senhor. Por conta de Cristo, nós não precisamos mais ter um outro intermediário para chegar a Deus. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmemente a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que privilégio, que honra! Quando o Senhor Jesus morre naquela cruz, o véu do templo se rasga e abre acesso para que nós pudéssemos estar face a face com o Senhor. Só o sacerdote poderia estar face a face com o Senhor. Só ele tinha essa autorização. Só ele poderia adentrar neste local. Só ele tinha acesso ao recinto mais fechado,
ao recinto mais sagrado, ao recinto mais santo da presença de Deus. Israel tinha acesso ao Senhor através do sumo sacerdote e dos sacerdotes, e ele ainda tinha um acesso que nenhum outro povo poderia ter, porque Deus falava com ele. Mas, queridos, nós não entendemos essa realidade que é expressa na palavra do Senhor, porque em nosso tempo moderno, nessa nossa geração, nós perdemos a visão da sublimidade, da santidade de Deus. Nós não reconhecemos a sublime santidade de Deus conforme ela é. Quando Pedro então diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles a quem ele escreve, os dispersos da diáspora, aqueles que são forasteiros, aqueles que são eleitos, que pertencem à igreja, aqueles que são judeus de natureza, porque nasceram judeus, e se converteram a Cristo, e aqueles que eram gentios, mas haviam se convertido a Cristo, tendo acesso ao Antigo Testamento, ao sistema ritualístico do Antigo Testamento, tendo acesso à cultura religiosa da época, eles compreendiam essa frase, compreendiam toda essa síntese. Nós não conseguimos compreender. E aqui, tudo o que Pedro faz é apontar para Êxodo. Não dá para poder entender isso sem entender o que significa isso à luz de Êxodo. Então, no capítulo 19, no versículo 6, ele vai dizer: reino de sacerdotes e nação santa. Mas a partir do versículo 16, observe o que o Senhor relata a respeito do povo de Israel. Versículo 16 de Êxodo 19 diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clagor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clagor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia através do trovão. Observe que a presença de Deus, ali, na primeira manifestação direta ao povo de Israel, depois de Deus dizer que eles seriam o seu reino de sacerdotes, eles seriam um reino de sacerdotes, Deus desce para ter um relacionamento, para ter uma conversa, para ter um aliançamento com este povo. E a forma como é descrita aqui, esses eventos, são eventos que até hoje a humanidade teme. A despeito de toda a tecnologia, de todo o desenvolvimento, nós não somos capazes de vencer a fúria desses eventos naturais que são aqui descritos. A visão é de um vulcão em erupção. O Monte Sinai se tornou um vulcão em erupção. Lavas jorrando para tudo quanto é lado. Fogo incandescente para tudo quanto é lado. Muita fumaça, muito trovão, muito barulho. Era isso que eles estavam vendo. Aquele monte pacífico, calmo, quieto. Naquela manhã Deus desce sobre ele e ele literalmente derrete de forma vulcânica. É esse todo o terror que acontece, é seguido de um grande terremoto, e como se isso não bastasse, há um clagor de trombetas. Não era apenas os trovões, não era apenas o fogo, era também esse clagor. E, queridos, as trombetas eram instrumentos militares, que chamavam o exército à guerra, que colocavam-os em prontidão. Quanto maior exército, maior era o clagor da trombeta, porque mais trombetas ouviam. Lembre da situação de Gideão com seus 300 valentes. Quando ele faz o cerco ao inimigo,
Um grande exército estava acampado. Ele então se coloca ali nas colinas e nos montes entre as árvores, com uma tocha coberta por um cântaro e com uma trombeta na mão. São 300 trombetas. E as 300 trombetas tocam ao mesmo tempo. Os 300 vasos quebram ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo surge 300 tochas acesas no meio. Isso assusta aquele povo. Eles imaginam que todo o mundo estava contra ele. Era um grande exército. Então esse clagor da trombeta aqui é a milícia celestial seguindo o seu general, o seu poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei eterno. Aquele que é todo poderoso. O seu exército celestial o segue nesse encontro, para estar ali junto deles. Este é o Deus a quem Israel deveria administrar. É uma visão aterradora, de fazer realmente tremer. Êxodo capítulo de número 20, versículos de número 18 a 20, nos é dito: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clagor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Observe, queridos, o povo entendeu. Deus desceu com seu poderio inteiro, a santidade toda, a grandeza toda, o poder todo sobre o monte, ao ponto do monte derreter-se. E o povo disse: não, eu não quero estar próximo a este Deus. É terrível, é aterrador, é grandioso, é monstruoso, é santo demais. Não dá para estar com ele assim. Que Moisés, que você fale conosco, porque nós vamos morrer na presença deste Deus. O versículo de número 20 diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Toda aquela manifestação foi para que o povo aprendesse de fato a temer o Senhor, a temer do Senhor. Aquele povo entendeu a gravidade da sua situação. Fala-nos tu, Moisés, e te ouviremos. Porém, não fale Deus, para que não morramos. O sacerdote adentra o santuário até a presença de Deus. Adentra até o recinto mais santo. No templo de Israel existiam 2 recintos separados para os sacerdotes. O templo era composto de vários recintos. O templo, na época de Jesus, ele tinha o pátio dos gentios. Ele tinha o pátio dos judeus. Aí ele tinha o santo lugar. E ele tinha o santo dos santos. Jesus rasga o véu do santo dos santos. No pátio do gentio, ainda que você fosse convertido ao judaísmo, você poderia entrar, mas não poderia passar para o pátio dos judeus. Somente os judeus poderiam entrar ali. Do pátio dos judeus, ainda que você fosse judeu, você não poderia adentrar mais próximo ao Santo dos Santos. Somente o sacerdote levítico poderia adentrar ali. Do Santo dos Santos você não poderia adentrar, do santo lugar você não poderia adentrar ao Santo dos Santos, a menos que você fosse o sumo sacerdote. Toda essa estrutura é para mostrar o quão o mundo está longe de Deus. O quão está difícil para que ele se aproxime do Senhor. O quão é complicado contemplar a santidade de Deus. Mas Jesus adentra o véu e rasga o véu. E aí agora eu e você adentramos o véu. Como o escritor de Hebreus diz. Por esse motivo, com ousadia, entramos no centro dos santos, no trono de Deus, para encontrar graça e para encontrar socorro em momento oportuno. Mas ainda assim, com todo esse privilégio que nós temos que perceber, querido, que Deus
deve ser temido. Deve ser temido, porque Ele é santo e nós somos pecadores. Este é o privilégio da igreja. Esse é o privilégio do povo escolhido. Este é o privilégio que nós temos. Que privilégio! Deus nos escolheu entre um povo pecador, entre um mundo carregado de pecados, no meio de um povo impuro e de lábios impuros, como diz Isaías 6. E nos fez então seus sacerdotes, onde nós temos o privilégio de ouvir e ser ouvido pelo Todo-Poderoso, pelo onipotente Deus, Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. Este é o motivo pelo qual nós somos então chamados de nação santa, porque nós somos uma nação separada, de propriedade exclusiva de Deus. Ser igreja é pertencer a uma comunidade local que se distingue do mundo, da sociedade em que vivemos, pelo privilégio de ouvir e ser ouvido por Deus. De poder adentrar no santo lugar sem ser consumido pela sua santidade, sem ser destruído pela sua majestade, sem ser pulverizado pela sua justiça. É poder adentrar a este local e se posicionar diante dele com toda a reverência necessária, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade, e ministrar a ele os nossos louvores, oferecer a ele a nossa vida, prestar o nosso culto a este Deus. Ninguém fora da igreja, ninguém que não seja parte da raça eleita, pode dizer que tem o privilégio de ouvir e ser ouvido por Deus. Ninguém tem, a não ser o seu povo eleito, a não ser a igreja do Senhor. Talvez você esteja pensando assim: pastor, eu não estou entendendo. O senhor quer dizer que as pessoas que fazem parte do povo de Deus, que confessaram a Cristo como seu Salvador, que fazem parte de uma igreja, uma comunidade local, que tem a Bíblia como o seu livro de regra, fé e prática, são os únicos a qual Deus vai ouvir, são os únicos a qual Deus vai falar? É exatamente isso que eu estou dizendo. É exatamente isso que eu estou dizendo. Nenhum outro tem esse privilégio. Nenhum outro tem esse privilégio. Aqueles que ainda não estão na igreja, aqueles que ainda não fazem parte da comunidade do Senhor, não serão ouvidos e não poderão ouvir o Senhor, a menos que o Senhor, por sua graça, conceda a eles esse privilégio. Mas aí você vai dizer: pastor, mas eu conheço tantas pessoas que tiveram experiências maravilhosas com este Deus. Eu já ouvi tanto testemunho de gente que não está na igreja, e às vezes eu converso com pessoas lá fora, que eu vejo que essas pessoas têm uma certa intimidade, um certo relacionamento com Deus, e eu vejo essas pessoas falarem de Deus e dizerem que ouvem a Deus. Queridos, existe dois tipos de pessoas lá fora. Existe dois tipos de pessoas no mundo, que vão reivindicar esse testemunho de poder ter acesso ao Senhor. Aqueles que estão enganados e são enganados, porque acham que estão falando e ouvindo o Senhor, mas não estão falando nem ouvindo ao Senhor. Estão enganando a si mesmos e sendo enganados por Satanás. Preso na mentira da religião, na mentira do seu próprio pensamento, da construção de si mesmo, mas de fato não tiveram um contato real com o Senhor. E aqueles que foram eleitos estão sendo chamados. São os únicos dois tipos de pessoas que tem. Aqueles que foram eleitos estão sendo chamados para fazer parte da igreja do Senhor. Não existe outro. Os eleitos podem ter tido alguma experiência sobrenatural com Deus para que eles possam vir à igreja. Os não eleitos
terão uma experiência com Satanás, não com Deus, porque eles nunca virão à igreja. Nunca se tornarão de fato povo do Senhor. Porque há um privilégio diante disso. Meus amados, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor que diz. De Gênesis a Apocalipse você vai perceber esta realidade sendo apresentada. De Gênesis a Apocalipse você vai ver que as pessoas não conseguem acessar Deus pela sua vontade ou pelo seu querer. É Deus quem acessa primeiro as pessoas. É Deus quem vai ao encontro, é Deus quem fala, é Deus quem separa, é Deus quem elege, é Deus quem salva, é Deus quem resgata. Jesus diz, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês, e eu designei a vocês para que vá e deem fruto. Leia o Antigo Testamento, não tem uma única pessoa que tenha ido a Deus, sem que Deus primeiro tenha ido a ele. Foi Deus quem tirou Davi de meio do rebanho. Foi Deus quem tirou Abraão do meio do seu povo. Foi Deus quem primeiro falou a Jacó para que ele pudesse então se tornar povo dele. É sempre o Senhor quem faz. E o Senhor só vai aos seus eleitos para agir dessa forma. Ah, meus amados, há inúmeras passagens que ressaltam esta realidade e esse privilégio. Ser igreja é ter o privilégio de, como sacerdote, adentrar a presença do Senhor. Para poder ouvir e ser ouvido, para poder ministrar os louvores, para ver a adoração. Mas aí você vai encontrar na Bíblia um outro tipo de pessoas, a qual, de fato, Deus falou, mas não da forma como Ele falou ao seu povo. Você tem, por exemplo, Balaão, a qual Deus fala para o bem do seu povo. Você tem Labão, a qual Deus fala para o bem do seu povo. Deus não fala nem com Labão, nem com Balaão palavras amigáveis, palavras de salvação, palavras de conversão. Deus repreende a Labão, porque ele estava perseguindo Jacó. Deus repreende a Balaão, para que ele não amaldiçoasse o povo de Israel. Percebe? O privilégio de ouvir a mensagem salvífica, o privilégio de ouvir a boa nova do Evangelho e entender isso, é dado à igreja, ao sacerdócio real, a um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ah, queridos, que privilégio! Que privilégio é esse que nós temos? Mas não há apenas privilégio em sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não há apenas privilégio em ser igreja. Ser igreja também implica em responsabilidades para com o Senhor. Veja como Pedro revela esta realidade ao apontar para a finalidade, para a relevância, para a importância da igreja. Versículo 9 ele vai dizer, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a finalidade está aqui, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. A responsabilidade, a finalidade, a relevância em ser essa raça eleita, é porque nós somos chamados, comissionados, vocacionados para a proclamação desta realidade ao mundo. Preste atenção, queridos, nenhum cristão, nenhum eleito, nenhum salvo, nenhum membro da igreja deve se acomodar vivendo para si mesmo. Ele não foi chamado para viver de forma egoística. Ele não foi chamado para o seu egoísmo. Ele não foi chamado, ele não foi vocacionado para viver de forma insignificante sobre este mundo. Ele foi chamado para ser um proclamador das virtudes do Senhor.
Não somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para uma vida centrada no eu. O sacerdote deve servir a Deus e faz isso não apenas vindo à igreja uma vez por semana, no domingo à noite. O sacerdote, ele deve fazer isso através de um viver diário na presença do Senhor, servindo ao Senhor através de todas as áreas da sua vida. Deus separa a tribo de Arão, de Levi, e da tribo de Levi separa a família de Arão para dioturnamente prestar louvores a Deus. Eles não tinham propriedade entre o povo. Eles não tinham negócios entre o povo, porque o negócio dele era o Senhor. É esta a atitude a qual Pedro diz que eu e você devemos de ter. Muitos estão entendendo erroneamente, quando leem essa fala de Pedro, achando que a fim de proclamardes, significa reverberar, falar, verbalizar o Evangelho. Mas o significado se refere à vida como um todo. Proclamamos com as palavras, mas proclamamos principalmente com o testemunho e o envolvimento com a causa do Senhor e o seu reino. É assim que nós vivemos. O advogado, o engenheiro, o faxineiro, o zelador, o lavrador, o pecuarista, o universitário, o estudante, o filho, o pai, a mãe, em qualquer esfera, em qualquer local onde você está, você deve ser um proclamador do Evangelho através da vida, vivendo Cristo, porque você foi separado como sacerdote dele. Qual é a função disso? Você é o mediador, de certa forma, entre Deus e este homem. Você, de certa forma, é o intercessor entre Deus e este homem. Você é o ministrador, o instrutor, o ensinador do mundo sobre Deus. Observe o que o versículo de número 10 vai dizer. Vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo. Que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós alcançamos misericórdia e devemos de mostrar a este povo, ao mundo lá fora, o que é essa misericórdia. Ainda que o não eleito não conheça e não saiba, ele precisa de saber do juízo. Observe o final do versículo 9. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos fora da igreja estão envoltos em trevas. Isso quer dizer que eles não podem conseguir nunca por si mesmo vislumbrar as grandezas de Deus. Nunca saberão quem de fato Ele é. Então cabe a nós, a igreja, enquanto igreja, aqui dentro e principalmente lá fora, no viver diário, proclamar as virtudes deste Deus, para que os eleitos que ainda não foram alcançados sejam alcançados, e também para que o ímpio saiba que o seu caminho é de morte e inferno. Quando Jesus estava prometendo, conversando com seus discípulos, na última conversa, nas últimas horas de conversa, ali naquele cenáculo da Páscoa, Jesus diz para os seus discípulos assim: olha, eu preciso de ir, porque se eu não for, o Paráclito, o Consolador, não vem. E virá o Consolador, o Santo Espírito de Deus, virá sobre a vida de vocês. Esse Santo Espírito, ele tem dois propósitos ao vir sobre você, vir sobre a igreja. O primeiro propósito é trazer a você toda a revelação necessária. Os discípulos naquela época ainda não tinham entendido. Você vai ver que lá em Atos diz que quando desceu o Espírito Santo, eles passaram a compreender todos os ensinamentos de Deus, abriu a mente. Trouxe luz, revelação e entendimento sobre isso. Então, sobre a igreja, o Espírito Santo tem este poder sobre cada um de nós, de nos fazer entender as Escrituras, compreender as palavras, trazer razão, trazer luz, revelação a cada um de nós.
Este é o primeiro ponto que ele faz. Dentro desta revelação e desta luz, ele traz também esperança, porque ele enche o nosso coração da verdade. Paulo vai dizer que o Espírito Santo comunica a nós, confirma dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Tudo pode dizer o contrário. Qualquer um pode achar que não é. E diz, como é que você pode acreditar nisso? Você não viu Deus, mas o Espírito Santo confirma em meu coração que eu sou filho de Deus. Então, na igreja ele tem esse papel maravilhoso. Mas quando Jesus estava falando isso para a igreja, o Espírito Santo precisava de vir para ser o seu consolador, ele também diz algo interessante, porque é o Espírito que convence o mundo do juízo e do pecado. A vinda do Espírito sobre a igreja é para convencer o mundo do juízo e do pecado, não é para salvar o mundo. Quando Jesus diz que é para convencer do juízo do pecado. Olha o versículo 9 novamente. A fim de proclamardes as virtudes. Pedro não diz, a fim de proclamar a boa nova de salvação. Pedro não diz, vocês são raça eleita, são povo real, sacerdócio santo. Vocês não são uma nação especial, um povo de propriedade exclusiva para pregar o evangelho. Vocês são este povo para anunciar as virtudes de Deus. Quais virtudes Deus tem? Santidade, justiça, amor, poder. Para que o mundo saiba quem Ele é e os eleitos caiam de joelhos, temendo a Ele. Mas os reprovados se vejam condenados diante desta situação. Este é o dever, a responsabilidade e o papel final da igreja. Esta é a nossa finalidade, queridos. Israel foi chamado para testemunhar ao mundo antigo que havia um único Deus vivo e poderoso. A igreja foi chamada para testemunhar ao mundo que existe um único Deus vivo e poderoso. A nossa vida de santidade é para refletir isso lá fora com as pessoas. A nossa vida de integridade é para refletir isso às pessoas. E as nossas palavras têm que condizer com isso. As pessoas precisam de saber quem Deus é e o que Ele requer de cada um de nós. O que é ser igreja, irmãos? É ter o privilégio de adentrar no Santo dos Santos sem o medo de ser consumido, porque fomos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. É poder estar aqui adorando, exaltando, louvando, bendizendo o Senhor, reconhecendo a sua grandeza e a sua santidade. Mas é também ter a responsabilidade de anunciar ao mundo que esse Deus é real, vivo e poderoso. E um dia vem, e um dia vem, e um dia vem, e um dia vem para julgar mortos e vivos e lançar no inferno, condenar a todo aquele que o rejeita, que se torna rebelde contra ele. Este é o papel da igreja. Você não é igreja sozinho. Você é igreja em meio à comunidade. E você precisa da comunidade para viver isso com coragem, para enfrentar toda esta realidade, a qual o mundo que você tem que dizer, ouça. É preciso a graça e o cuidado do Senhor, e é preciso a coragem do Espírito Santo para viver como igreja, porque somos separados deste mundo para a glória e honra do Senhor. Que Deus aplique esta palavra ao coração de cada um dos irmãos que aqui estão presentes. Daqueles que ainda não se veem como parte da igreja, que esta palavra ilumine o seu caminho e desafie você a conhecer esta igreja de verdade e entender que há um risco verdadeiro sobre a sua vida se você não pertencer à igreja. Se você não fizer parte da comunidade dos santos,
daqueles que perseveram em direção ao reino celestial. Que o Espírito Santo possa convencê-lo do juízo e do pecado, para que nasça arrependimento sobre o seu coração, para que você possa de fato se curvar diante deste Deus. E a você que é membro da igreja, sinta-se honrado e privilegiado por poder estar aqui. Queridos, por mais simples que seja, por mais comum que seja, hoje, neste exato momento, você está em audiência com o Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Você adentrou no recinto mais santo, na segurança de Cristo, e você está ouvindo Deus falar através da sua palavra e do seu mensageiro. Não sou eu quem falo, é Deus quem fala através de mim, pela sua palavra viva e verdadeira. É audiência com o Rei. Por isso que lá em Eclesiastes, Salomão diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Preste atenção no que você está fazendo ao entrar neste recinto. Quando nós terminarmos este culto, será apenas um prédio, sem qualquer valor, a não ser o seu valor monetário, o seu valor de estimação para cada um de nós. Mas quando nós aqui nos reunimos em audiência, aqui se torna a sala do trono, do palácio real, da onde Deus governa o universo, e nós entramos em sua presença. É onde nós estamos agora, de forma espiritual, diante deste Deus. Oremos, meus queridos.